ia ficar muito mais evidente porque a Elise fez tudo sozinha. Então é Então, uma história só dela. mas a historinha que ela contou, o esquartejamento foi pra livrar do corpo. Não Livrar foi do uma coisa de corpo. ódio, de. Não, não. Pra livrar do corpo. Tá. Pra livrar do corpo. O que eu acho, assim, eu acho. Tipo, livrar do corpo, tu vai se quartejar? Tipo. Colocava no. Sei Sei lá, eu lá, né? acho que é um negócio muito brutal pra uma demanda muito pequena pra mim. Tu já matou Ela levou as malas pra onde? pra. Levou lá perto da casa do Mandíbula, lá pro É município mesmo? de. É, em Cotia. Sério? É, sério. E ela Levou pra lá. enterrou ou Não, simplesmente ela jogou? jogou, ela abre as malas. Primeiro ela queria levar pra Curitiba, lá pra Chopinzinho. Então ela pega uma TR4, segue lá pela. É Bandeirante que vai pra. Não. Vixe, agora me pegou. Acho que é Não, Raposo pra, Tavares, pra pra Curitiba? Curitiba. Ah, não vou Ah, lembrar. eu esqueci. Regis? Não, sei, não lembro. É, Ah, eu não vou esqueci. lembrar. Você pegou essa estrada. Tá. Só que aí é muito longe, gente. 5 horas. Domingo de manhã. Então, na metade do caminho ela volta. Nisso que ela volta, não sei se você lembra, tinha uma época aqui em São Paulo que eles estavam exigindo uma inspeção Veicular? veicular, que Lembro. ela era condicionada ao licenciamento do carro. Então, É. se você não fizesse, você não licenciava. E ela não foi levar, então o carro dela estava com o licenciamento vencido. Aí ela passou com o corpo do Marcos no carro por um radar inteligente, aí ele captou que o carro dela estava irregular. Aí já levou a informação para o próximo posto da Polícia policial. rodoviária. Quando ela passou lá, já estavam os policiais, encosta. Eita. Aí documento do carro, olha, seu documento tá irregular, a gente vai ter que ficar com o carro. Ela chora, faz um drama e Caramba. liberam ela com o E corpo. consegue liberar, é? Consegue a polícia até me mandou uma nota dizendo por que liberou. Por quê? Porque apesar do Código Brasileiro de Trânsito dizer que o carro tem que ser apreendido quando ele está Irregular. irregular, tem uma resolução aqui no trânsito de São Paulo que pode dar uma tolerância de 15 dias. Ah, E ela tá. tava dentro desse prazo. Entendi. Aí liberou. Aí ela resolveu ir, ela passava muitos finais de semana em Cotia, num aras de um amigo do Marcos, e ela lembrou que tinha uma mata, que é um. Ao redor ali tinha uma estrada de matas fechada. Então ela leva pra lá. De madrugada ainda. Aí ela abre e vai jogando o pedaço do corpo pela estrada, pega a mala, leva de volta, joga no lixo. E no outro dia de manhã as pessoas começam a encontrar as partes. A última parte a ser encontrada é a cabeça. Um braço ninguém achou, Mas porque um cachorro era no meio do comeu. mato e o pessoal achou? Por quê? Não, ela parava na estrada e jogava tipo. Ela não entrava na mata pra Ah, jogar. Ela tá. só, tipo, jogava assim na beirada da Ah, então não estrada. queria esconder o corpo. Se quisesse mesmo, ele ia fazer É. uma coisa mais elaborada, né? Então, por isso que não vai É dizer que isso foi estranho, né? planejado, isso, É, cara. A pessoa que planeja, vê aí, ninguém nunca acharam o corpo da mulher do Bruno, do é, goleiro Bruno, né? exatamente. Nunca. Coisa que não é planejada. Ainda mais a Elise sendo inteligente. Ela mesma diz no documentário, ela diz, olha, gente, se eu tivesse planejado, eu acredito inclusive nisso. Ela diz, olha, se eu tivesse planejado a morte do Marcos, eu não seria pega nunca. A gente fazia muitas De viagens caça, né? de caça, a gente se metia na floresta do Alto do Xingu. Eu já fui no Alto do Xingu. Tu pega um avião, é 6 horas, Então, eles te largam num lugar no ermo. Ela diz, eu daria um tiro nele no meio do mato. Eu duvido que alguém achasse é. o corpo dele ia ficar lá para sempre. E eu acredito, eu conheço o Alto do Xingu, já fui lá fazer reportagem lá em aldeias indígenas. No calor do momento mesmo. Sendo no calor. A advogada dela fala uma coisa que eu concordo plenamente também. A Elise, ela começou, ela se deu muito mal na vida porque ela teve uma série de escolhas ruins. Ela podia ter se separado, ela já tinha procurado uma advogada. Ela até brinca, a advogada dela atual, a Juliana, fala: olha, se ela tivesse me procurado, em vez de ter procurado a outra na separação e não me procurado depois do crime, eu já diria pra ela: não precisa contratar detetive nem nada, vamos fazer a tua separação. Tipo, tu não vai sair com uma mão na frente e outra É. atrás. Ela tinha já bens construído, ela tinha muitas capacidades profissionais para recomeçar a vida. E outra, ela diz que o Marcos ameaçava tomar a filha dela. Não Ah, eu é vou tomar a assim, tua né? filha.
Mas o livro banca a tese de que o Marcos nem faria questão dessa menina. Primeiro que, no próprio e-mail que a Elise escreveu ao Marcos, esse e-mail está reproduzido na íntegra no livro, ela já diz que... Ela já reclama do afastamento do Marcos como pai. Ah, Diz tá. assim, nossa, eles moravam numa casa tão grande, tinha uma brinquedoteca dentro da casa, tinha uma cozinha só para criança, a criança tinha uma estrutura só dela, Caramba. e a casa era tão grande que o Marcos acordava, tomava café, ia trabalhar, voltava, almoçava em casa, ia trabalhar, voltava, dormia e não via criança. Caramba. E ela diz isso, você nem olha Ah, mais a criança. provavelmente ele nem ia querer ver a criança. Ou Nem ia... ele já tinha uma outra. Ainda tem um outro detalhe, Vilela. Tava Ele outra mulher já. já tinha uma outra mulher, uma ex-mulher, que estava com uma criança de 10 anos, ele não via. Ah, é. A mulher, na hora da separação, a primeira mulher, estava consultando uma advogada para acertar essa coisa de guarda. Ele falou: não, nem precisa, eu abro mão da criança. Nunca Caramba. visitou a criança. Dava de pensão para a criança R$ 8.000 por mês para a filha, para a primeira filha, e gastava com uma única prostituta numa única noite R$ 30.000. Caramba. Então, tipo, por aí tu já vê o desprezo que ele É. tem com criança. Só que ela fala, eu acho isso inclusive cruel, ela usar a criança como um motivo para ter feito o que fez, porque é como se tu tivesse dividindo um pouco a responsabilidade com uma criança, coitada, que não tem Que nada a daqui ver um com... tempo vai ler isso e vai falar, Sim, meu. ela já sabe. Ah, já sabe. Já sabe, quando ela tinha 8 anos, ela foi criada pelos filhos dos pais do Marcos, né? Criada pelos avós, que tem a guarda provisória. Quando a criança tinha 8 anos, ela foi na escola e um coleguinha perguntou: quem é teu pai? Aí ela falou: meu pai é o seu Mitsu e a dona Misako, que ela chama eles de pais, né? Os Sei. avós. Ele falou: não, você tá enganada. A sua mãe, ela matou o seu pai e esquartejou. Nossa. Aí a criança chegou em casa toda cheia de perguntas e os avós, colocaram ela para fazer tratamento com psicólogos. Meu Deus, cara. Vamos pra Suzane agora? Vamos. Então, aqui, ó. Agora esse livro aqui. Eu vi que você trouxe uns desenhos aí, o Rorschach, teste de Rorschach, Uhum. né? Que a gente sabe por causa do Watchmen, Exato. certo? E esse livro, ele é anterior ao da Elise, certo? Sim, esse eu lancei ano passado e esse eu lancei esse ano. E esse é mais fino que esse. Tem a ver com a profundidade ou não? Dos crimes, ou porque aquele... Você... Não, tu sabe o que aconteceu? Eu fiz esse livro aqui. Esse livro é um sucesso. Ele tá, inclusive... Ele ficou 9 semanas na lista dos mais vendidos da Veja, Ah, é? que é a lista mais respeitada, né, onde todo escritor quer aparecer. Ele ficou 9 semanas lá na época. Ele ficou 7 semanas na época do lançamento. E agora, com o lançamento do filme, ele voltou, tá lá já 2 semanas na lista dos mais vendidos. Ele voltou a ser Ele é um case de sucesso. Só que aí, as pessoas que interagem, elas dizem: ah, eu li em um dia, li em 2 dias, li em não sei o quê. Fala: porra, eu passei 3 anos preparando um livro, a pessoa lê em 24 horas, 48 horas. É que Aí eu já tava escrevendo aquele: quer saber, eu vou escrever um pouquinho mais. vou dar um pouco mais de trabalho. É. Mas a pessoa começa a ler, não consegue parar e termina em um dia ou 2 dias. É, depois eu descobri, conversando com os críticos literários, que eles dizem: olha, as pessoas leem muito rápido, muito por sua culpa, porque ele é escrito de uma forma... Primeiro que eu sou jornalista, né? Então eu escrevo... Eu sempre trabalhei na imprensa, na grande imprensa, e você não pode... Você tem que ter um texto atraente, porque ninguém lê mais nada hoje em dia, né? Enquanto mais jornal, revista. Então eu trabalhei muitos anos na revista Veja e os textos lá eram muito longos. Então a gente tinha que manter aquele texto atrativo do início ao fim. Então a gente vai começando a desenvolver técnicas. Só que o que acontece? Tem uma coisa curiosa, que o livro ele sempre termina com um gancho que não é resolvido... O livro ou o capítulo, você falando? O capítulo, por exemplo, aqui... Termina esse capítulo aqui, que eu acho que é o 2. É o 2, Termina com a Suzane tinha mentido pra mãe, dizendo: olha, me separei do Daniel. E era uma mentira, eles continuavam namorando. Aí a mãe acredita, mas começa a investigar a Suzane e descobre que ela tá com o Daniel, porque ela dá uma incerta na casa do Daniel e flagra o carro da Suzane lá.
Então é a partir desse flagra que desencadeia o crime, inclusive, porque vira uma discussão, o pai Entendi. ameaça. Só que aí ela escreve, a mãe escreve num papel sulfite, te peguei e coloca no para-brisa do carro da Suzane e vai embora. Aí Caramba. aqui é a Suzane encontrando o papel lá, te peguei. Só que aí quando a pessoa corre pra cá pra achar que vai estar contando o resto da história, não, eu começo a contar uma outra história, ela vai estar aqui no meio. Ah, Aí a tá. pessoa vai lendo e assim Até vai. chegar nesse ponto. Até chegar. E aí, quando termina um outro gancho desse, que não resolve logo em seguida, Sei. aí a pessoa, quando vê, acabou o livro. Isso acontece muito em filme, né? Que coloca uma cena super importante e aí, em vez de Sim, continuar dali, vai sim, todo o lance até chegar. Toda sim, a pra história até deixar chegar. ele deixar ele É. ali. Tem uma senhora que o recorde dela, ela leu num voo do Rio pra Paris. Aí eu falei, não é possível que a São senhora quantas horas? li 12? 12 horas. 12 horas. Falei, não é possível, ela li em 12 horas. Falei, olha, aí eu começo a falar, gente, quem lê muito rápido não assimila. Então, bem. Porque eu acho que os dois livros, ele tem muita informação sublinhar, tem muita coisa na entrelinha que as pessoas não conseguem. Por exemplo, esse gancho aí das prostitutas, ninguém sabe que as prostitutas, quer dizer, ninguém não, eu exagero, mas muita gente lê e não consegue saber por que tem tanta prostituta no livro sobre Elise Matsunaga. Tipo, eu expliquei agora, né? É. Mas aqui também as pessoas não entendem o que esses crimes paralelos têm a ver com. Porque eles não são escolhidos aleatoriamente. Eu preciso. Todos os livros que tem. Todos os crimes que tem aí são pessoas que estão matando mais ou menos pelas mesmas motivações da Suzane. Assim, são pessoas que matam ou por amor, ou por motivos financeiros, ou por. Sempre tem uma desestrutura familiar envolvida.